Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E disse-lhe: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos ao qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. E disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo, à meia-noite lhe disser: Amigo, me empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, e vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E ele respondendo de dentro, e se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houver pedido, ou mister. Sabe, irmãos, eu quero orar, clamando a Deus por essa palavra. Pai, muito obrigado. Senhor, esta é a tua palavra, e a minha oração é: fala conosco, nos ajuda, Pai, ministra os nossos corações. Nós viemos aqui para aprender da tua palavra, aprender com o Senhor, Pai, e nesse momento eu te peço, abra a porta da revelação da palavra e fala conosco, que a nossa mente, que o nosso coração seja alcançado pela tua palavra, pela revelação da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos ministrados pela tua palavra. Aqui não é uma palestra, aqui é uma ministração, e a nossa oração é que o Senhor toque na nossa alma, no nosso espírito, a fim que haja uma ativação espiritual aqui nesse lugar, aqui nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. E nós dizemos graças ao nosso Pai Celeste. Sabe, queridos, Deus tem me chamado a atenção, e eu creio que nós vamos ter um 2025 diferente. Eu creio que nós vamos ter um final de ano diferente. Eu creio na ação do Senhor na face da terra. Eu creio que Deus está movendo nesses últimos dias. E uma das coisas que me chama a atenção nesses últimos dias é sobre a presença do nosso Deus. Sabe, a presença do nosso Deus. Eu até numa reunião de liderança da igreja incentivei a todos os líderes a ler um livro de John Bevere, não é? Paixão pela presença. E uma coisa que eu entendo, Gabriela, que a igreja ela precisa do poder de Deus. A igreja ela precisa dos dons do Espírito. Mas uma coisa, Irani, que eu aprendo, que às vezes podemos até ter o poder do Espírito, a autoridade do Espírito, sabe, a revelação do Espírito. Podemos até ter as manifestações dos dons do nosso meio, e muitas das vezes não ter a presença do Espírito Santo. Como assim? Dom é um presente, a autoridade foi dada. Jesus disse: Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Já foi dado à igreja. Se nós tivermos fé, tudo isso já foi dado à igreja, já foi dado a nós. Eu posso até ter essas coisas e não ter a presença de Deus na minha vida.
Às vezes podemos até fazer milagres, a operação de maravilhas e não ser conhecido no céu, faltar a presença de Deus na nossa vida. Mas, meu irmão, quem tem a presença de Deus na sua vida, quando a igreja tem a presença de Deus no nosso meio, quem tem a presença de Deus tem unção, tem graça, tem poder, tem autoridade, tem vida de Deus, tem os dons do Espírito no nosso meio. Então, uma coisa que eu aprendo: eu quero a presença do Senhor na minha vida e na vida da igreja. Eu já estava lendo Êxodo 33, versículo 13, 14, 15, Moisés dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair do lugar. Moisés fez uma oração dizendo: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero a tua presença, eu não quero só as tuas mãos, mas eu quero a tua presença. E uma das coisas, irmãos, eu aprendo isso de uma forma maravilhosa. Hoje à tarde o pastor Pablo me mandou um vídeo de um corte da pregação do pastor André Valadão, até falando que muitas das vezes nós oramos: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz aquilo. E às vezes nós oramos até dando ordem para Deus. Mas nós precisamos orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Qual é o teu propósito? Qual é a tua vontade na minha vida? Pai, qual é o teu querer? Sabe, essa concordância, essa afinidade com Deus. E sabe, irmãos, nesses últimos dias Deus está falando comigo muito ao meu coração, que nós nem sabemos orar como convém, e nós acomodamos com isso. Às vezes nós ouvimos falar: orai sem cessar. E isso é maravilhoso. E é maravilhoso orar para dormir. É maravilhoso orar dando graças quando acorda. É maravilhoso orar dizendo: Deus abençoe esse alimento. Deus, isso é maravilhoso. E nós temos que fazer, orar sem cessar, orar dirigindo, orar no carro. Isso é maravilhoso. Mas o essencial é tirar tempo para estar com Jesus. É tirar tempo no secreto. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que é externo, com a manifestação de tantas coisas, mas nós precisamos preocupar com a essência de Deus dentro de cada um de nós. Talvez eu seja tão repetitivo em dizer tudo que eu preguei aqui no domingo à noite, mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos: nós precisamos voltar ao lugar do encontro. Qual é o lugar do encontro? A tenda do encontro, onde a glória de Deus se manifestava naquele lugar. E a Bíblia fala que Josué não se apartava do meio da tenda da congregação, onde a glória de Deus se manifesta. Precisamos voltar a ter paixão pela presença do Senhor. E nós precisamos, como igreja nos últimos dias, voltar a orar. Pastor, eu não sei nem como. Eu não sei orar. Os discípulos não pediram a Jesus: Senhor, nos ensina a libertar, nos ensina com coisas maravilhosas, profundidade. Um dos discípulos disse: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Um dos maiores exemplos que Jesus deixou para todos nós, e também deixou para os seus discípulos, foi que ele subia ao monte a orar. Ele estava sempre a orar, sempre a falar com o Pai, sempre a buscar a presença de Deus, sempre para buscar a presença do Espírito Santo. E ele falando, Jesus, sempre em qualquer decisões, ou qualquer decisão, Jesus estava a orar, a buscar a presença do Pai. Ah, pastor, eu cheguei para a igreja hoje. Ah, eu amo tudo que acontece na igreja. Mas uma coisa, irmãos, que tem me chamado a atenção: quando nós tiramos um tempo para oração, por poucos minutos que seja, ou até dentro da casa de Deus mesmo, mas a gente está orando 2, 3 minutos, e tem gente que não consegue falar mais nada com Deus.
Porque às vezes a gente não sabe orar. E às vezes nós oramos com tanta repetição de palavra, falando a mesma coisa. E às vezes a gente não entra na dimensão do Espírito Santo. E a gente não sente a presença, nem a glória de Deus manifestando no nosso meio, nos nossos dias. Então a oração que eu tenho feito de maneira repetida é: Senhor, me ensina a orar. Me ensina a buscar a Tua face. Pai, eu não quero jejuar para título de emagrecimento, não, eu quero jejuar porque eu quero receber mais do céu, e eu quero que o Senhor tenha mais de mim, porque tanta oração, ela tira aquilo que é meu, aquilo que é nosso, e estabelece aquilo que é de Deus na nossa vida. A oração, quando nós oramos no Espírito, é uma união do nosso Espírito com o Espírito Santo de Deus. O nosso Espírito com o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós dobramos o joelho para orar, e às vezes parece que Deus não está falando nada conosco, mas é uma união do nosso Espírito com o Espírito Santo de Deus. Ali existe uma aproximação. E Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, sobre conversões verdadeiras. Às vezes a igreja cresce recebendo membros de outra igreja, ou cresce porque é uma manifestação de eventos. Mas se a igreja, se nós orarmos, vai haver o verdadeiro crescimento nos nossos dias. Se a igreja se curvar diante do Senhor dos Exércitos, vai acontecer libertação, vai acontecer transformação, vai acontecer uma atmosfera de milagres nos dias que nós estamos vivendo. E o mais especial, a igreja vai se permanecer de pé até a volta do Senhor Jesus. Presta bem atenção. Quantos que eu conhecia que passou por esse altar? Quanta gente que eu conhecia que ministrava no altar de Deus, que era referência, que era ministro de louvor, e tão desviado. Porque a igreja que mais cresce é a igreja dos sem igreja, dos desengrejados. Já não estão mais, pararam pelo meio do caminho. Eu escandalizei, eu decepcionei com pessoas. Até parece que nós servimos a pessoa, até parece que na Bíblia não está escrito que teremos escândalos. Parece que nós estamos servindo a pessoas, amando pessoas, e não estamos amando e nem servindo a Jesus. Domingo que passou, eu preguei aqui, e eu fui embora para casa muito mal, como eu nunca fui para casa tão mal. Eu fiquei mal, eu amanheci a semana mal, e eu fiquei, até no dia de hoje, irmãos, pela manhã, eu falei: Jesus, tem misericórdia, o que está acontecendo comigo? Então eu começo a entender, porque começamos a falar de oração, falarmos da presença, da glória de Deus. A única coisa que o inimigo não quer, que nem eu e você voltamos à oração. O que o inimigo às vezes não está preocupado com a nossa performance, com a nossa palavra, mas quando nós aprofundamos em Deus, em oração, há uma guerra, há uma batalha espiritual acontecendo para que nós não oremos. Eu gosto muito de uma das frases de Leonardo Ravenhill. Quem é Leonardo Ravenhill? Foi um homem de Deus, que há 100 anos, acredito que seja essa data, ele escreveu o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Teve uma época que eu estava tão empolgado com a leitura desse livro que eu anotava cada frase. Eu fiz páginas de frases de oração desse livro e colei em vários lugares da igreja. Era na igreja lá embaixo. E uma das frases do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, Leonardo Ravenhill, que marcou a minha vida, foi essa: aquele que não ora peca, e aquele que ora deixa de pecar. Já percebeu como nós afastamos da oração quando nós estamos na prática deliberada do pecado? A gente se esconde de Deus e a gente não ora. Mas se nós começarmos a orar, nós começamos a vencer o pecado. Quanta gente dentro da igreja viciada em pornografia e em todas as outras coisas mais. E o pecado, quando nós vamos vivendo na prática dele, ele é chamado de pecado de estimação.
E nós vamos achando tudo que é normal. E tantas outras coisas vão acontecendo, o número de divórcio, o número de separação, o número de briga. E me perturba, às vezes, o número de crentes xingando palavrão, com a boca porca, com tantas outras coisas. E isso começa a ser uma prática normal. Crente que não perdoa, crente que não releva. E quando Jesus diz, ensina-nos a orar, Jesus não estava nos ensinando, é como se a igreja agora dá a mão e vamos todo mundo orar. Vamos fazer uma reunião de oração na igreja. E a gente dá a mão, diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não. Jesus não ensinou ninguém orar assim. Jesus nos ensinou, dando esse modelo de oração. É só um modelo de oração. Não é para a igreja reunir, dar as mãos e repetir a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, magnífica, mas é só um modelo de oração, não. Deus quer nos dar profundidade, mas Deus estava nos mostrando que nós temos que buscar o reino dEle, temos que buscar Ele acima de todas as coisas, meu irmão, acima do nosso pão, e que nós temos que dar graça pelo pão, pelo sustento, pela provisão de cada dia. Então, quando eu entendo que nós não temos um hábito da oração, nós não temos um ato de reconhecer Deus acima de todas as coisas, nós não temos ato de dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos dizendo, Deus, seja feita a minha vontade, o meu querer. Nós fazemos uma campanha dizendo, Deus, nós queremos que o Senhor faça assim, assim e assim. Nós nunca dizemos, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Eu entendo que existe uma distância muito grande do querer de Deus e do nosso querer. A vontade perfeita e agradável. Sabe? E aquela... O que Deus permite. Às vezes nós estamos vivendo só na permissão de Deus. A gente está vivendo na linha, no limite. É pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? E a gente vai vivendo na linha. A gente perdeu o prazer de vir a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho razão. E a gente não perdoa, a gente carrega mágoa, e a gente fala mal, e a gente carrega lira. Pastor, o que você está pregando isso tudo, gente, que nós estamos aqui começando, profetizando 2025. Meu irmão, sabe por que eu estou pregando isso aqui? Coloca para mim aqui, é Isaías 59? É Isaías 59? O que diz Isaías 59? Alguém sabe dizer para mim o que diz Isaías 59? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Pode, mas as vossas iniquidades. Alguém sabe o que é iniquidade? O que é iniquidade? Pecado é pecado. Pecado é o quê? Quando a gente desobedece a Deus. Por isso que deixar de orar é um pecado. Porque Jesus nos mandou orar, Deus nos mandou orar, amar o Senhor Deus de todas as... Sabe? Quem ama conversa, quem ama fala, quem ama tem diálogo, reconhecer a Deus em todos os caminhos. Então é um pecado deixar de orar. Mas o que é iniquidade? Quando eu começo a viver na prática deliberada de um pecado, sem arrependimento, sem reconhecer, a mente se torna cauterizada. E às vezes a gente pensa que é normal. Irmãos, nós estamos vivendo um dia hoje. Eu nasci no Evangelho há 50 anos atrás. Eu tenho mais de 50 anos. Muita coisa que não era aceito no Evangelho, que não era prática de Evangelho, hoje se tornou normal. E nós vamos vivendo deliberado, e vamos vivendo na prática do pecado, e fazendo coisas que não pertencem no reino de Deus. E isso se torna uma iniquidade. E o que o pecado faz? Divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não ouça, versículo 3,
porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Irmãos, tudo aquilo que a gente acha que não é normal está aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, de maneira que Ele não nos possa ouvir, nem nos abençoar, mas os vossos pecados fazem ação entre vós e o vosso Deus. E continua dizendo aqui. E às vezes nós vamos fazendo campanha e mais campanha, e nós queremos o mover, mas vamos continuando deliberadamente na prática do pecado, que até se torna iniquidade, e vamos vivendo numa fraqueza espiritual, morrendo espiritualmente. Por quê? O Evangelho é o seguinte: jejum, oração, palavra, adoração. É Bíblia, oração, adoração. É simples. Mas o que tem faltado? Oração, palavra. Ontem o pastor Pablo colocou uma coisa que eu não sabia. E eu pedi: Gabriela, coloca para mim. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu quero dar um testemunho. Ela procurou, falou: está desativado no seu celular. Eu disse lá dentro de mim: glória a Deus. O que o pastor Pablo falou? Que o celular toda semana dá um resumo de quanto tempo nós ficamos na rede social. Eu digo: está amarrado em nome de Jesus. Mas eu fiquei com ansiedade para ver quanto tempo que eu estou na rede social. E para a honra e glória do Senhor, meu irmão, essa área do meu celular está desativada. Ativou? Ativou? Desativa de novo, desinstala isso aqui. Toma, pode ficar até para você meu celular, mas desative isso aqui. Olha para mim, irmãos. Isso aqui vai comprovar para nós e para Deus que a gente tinha tempo para orar, tinha tempo para ler a Bíblia. A gente tem tempo para buscar a Deus. É questão de prioridade. É questão que a gente não prega. É questão que às vezes nós estamos querendo vencer o pecado com as nossas forças. Nós estamos nos culpando, dizendo: porque eu sou assim, porque fulano é assim. Meu irmão, se nós nos curvarmos diante de Deus em oração, aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu não consigo, aquilo que é um desafio, nós vamos começar a vencer através da oração, através da presença do Senhor nos dias que nós estamos vivendo. Eu quero declarar aqui nesse lugar que Deus está ativando a nossa sede, a nossa fome pela presença dEle, e eu estou clamando: Deus, me dá sede, me dá fome, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua glória, eu quero caminhar em direção à Tua presença. O ato de caminhar em direção a Deus é nosso. O ato de se achegar é um ato contínuo da nossa vontade, da nossa entrega. E eu quero me entregar, eu quero chegar perto de Deus. Eu quero convidar a você a fazer um voto, um propósito com Deus, de orar mais. Oração é um exercício. Essa semana eu tive um percalço, não estou podendo fazer academia e outras coisas, até por questões financeiras. E aí eu fiz até um vídeo terça-feira. Eu pensei: eu vou fazer mais vídeo, tem gente que assiste, né? Onde que eu passo na rua, os outros falou: tá, fez um vídeo, hein? Você viu, né, Nani? Eu fazendo atividade física. Irmão, um negócio horroroso, todo torto, descompensado, mas tentei fazer. E é um trem lá chamado Hits não sei o que. Foi terça-feira. Ontem eu não aguentei fazer nada. Hoje eu falei: vou ter que fazer um alongamento. Tá tudo doendo. Mas se eu continuar, o meu corpo vai acostumar. Aquilo que era difícil para mim vai ficar fácil. Se nós começarmos a orar, se nós começarmos a criar o hábito de ler a palavra do Senhor, é um exercício espiritual. A gente tem que começar. Não é que Deus só fala com uns, com alguns. Quando nós pensamos que alguém é especial para Deus, que tem gente que já nasceu para ser próximo de Deus, é a questão da fome e da sede. É a questão de buscar a presença do nosso Deus.
Nós já estamos na iminência da virada do ano. Nós já estamos pensando como vai ser o culto da virada. Ontem eu já estava acreditando que a gente ia fazer o maior jantar da história da igreja Deus é Fiel. Vai ser uma surpresa na virada do ano. Vai ser a melhor virada do ano dessa igreja. Alguém pode estar dizendo assim: o camarada está falando de oração e de jejum. Ele está falando que o culto da virada, ele está pensando em comida. Por que ele não está pensando em vigília? Por que ele não está pensando na glória, na presença do Senhor? Você já percebeu, irmão, que a nossa motivação hoje, ela não está muito nas coisas espirituais, ela está nas coisas da terra. Nós vivemos terráqueos, nós estamos muito terráqueos, nós estamos querendo coisa da terra, como se nós fôssemos ficar aqui nesse lugar. Nós vivemos aqui, mas não ficaremos aqui. Nós estamos aqui, mas aqui não é o nosso lugar. Você está aqui porque Deus te chamou. Foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que nos lavou, foi Ele que nos regenerou. Foi Deus que nos escolheu primeiro. Então nós só vamos ter paz quando nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Eu estava falando para a Gabriela, quem não sabe, Gabriela é minha filha. Eu estava falando para ela essa semana, que de um post que eu recebi, que a igreja sem o Espírito Santo, ela não passa de uma religião, não passa de uma instituição fria, gelada, sem graça. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Eu sei que conhecimento da palavra é profundo, eu sei que nós precisamos estudar, eu sei que nós precisamos aprofundar, mas quando nós recebemos a palavra e a oração, meu irmão, nós passamos a ouvir a voz de Deus, porque Deus fala, e muitas das vezes nós entendemos que Deus, Ele fala aos ouvidos, mas a voz de Deus, muitas vezes, ela não soa aqui, Deus fala por dentro, porque o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus, e Deus fala no profundo da nossa entranha, mas nós precisamos voltar para o Senhor. Pastor, eu ajoelho para orar, com 2 minutos, eu não tenho mais nada para falar. É normal, gente, mas continua orando. Tira um tempo com Deus. Se for 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, não importa o horário, tira 2, dia 3 minutos. Talvez você chegou na igreja hoje, nem aceitou Jesus ainda. Começa a dizer, como os discípulos disseram: Pai, nos ensina a orar, nos ensina a falar com Deus. Seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Cria em mim um espírito reto, um coração puro da tua presença. Que o teu espírito seja sobre mim. Oh Deus, oh Pai, oh Deus, oh Jesus, oh Mestre da Galileia, oh Carpinteiro de Nazaré, oh Lírio dos vales, Rosa de Saron, oh Desejado das nações, queremos a tua presença, queremos a tua glória, queremos a tua face, queremos uma mudança dentro de nós, queremos te conhecer melhor. Eu quero te dar, Deus, mais de mim. Eu estava vindo de Vitória, Espírito Santo, com o pastor Júnior, e estava faltando assunto, e a gente estava ouvindo música. Ele diz: coloca Nani Azevedo. E eu fiquei procurando Nani Azevedo, porque ele sabe que tem uma música de Nani Azevedo que mexe muito comigo. Aí eu achei: quero dar o melhor de mim, quero oferecer. Eu quero dar o melhor de mim. Eu quero entregar. Eu quero que o Senhor tenha mais de mim, Deus. Eu quero ser um adorador por excelência.
Irmãos, sem oração, sem entrega, sem a paixão pela presença do Senhor, é impossível. Nós não temos força, nós não temos virtude, sozinhos nós não podemos. Não existe mérito em nós, mas é nele, é no sacrifício da cruz do Calvário, é entrega, é reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos. E eu aprendo que muitas das vezes nós perdemos Jesus na caminhada. Nós tornamos uma instituição, uma religião. Sem Jesus, impossível. Sem Jesus. Eu não sei se eu estou conseguindo. Eu não sei se você está me entendendo. Eu não sei se você está compreendendo. Às vezes eu fico pensando, Deus, esse tipo de pregação não é uma pregação. Às vezes a gente prega e é difícil. Às vezes nós chegamos aqui com tanta necessidade. Eu preciso do meu milagre, eu preciso da minha porta aberta. Deus, eu preciso do meu emprego, eu preciso de dinheiro, eu preciso de cura. Muitas das vezes nós viemos aqui com uma palavra profética em cada uma área dessa. Mas eu e você estamos aqui, e Jesus está aqui, e só a presença dele está aqui. Vai acontecer milagre na tua vida, na tua casa. Deus vai restaurar o teu filho, Deus vai restaurar a tua filha, Deus vai abrir portas de emprego, Deus vai trazer uma unção de milagres aqui nesse lugar. Meu irmão, o céu está aberto aqui nesse lugar. Deus vai libertar, Deus vai restaurar. Mas aqui é lugar da gente aprender a palavra. É hora da gente pôr os princípios de Deus em prática. Sabe o que aconteceu domingo à noite? Foi uma das coisas lindas. O pastor Pablo mandou uma mensagem aqui. Eu não estava entendendo nada. Ele fez um propósito de fazer uma live meia-noite. E a gente está fazendo a live meia-noite, irmãos. E a proposta é durar só 10 minutos. Mas tem hora que a gente não gosta de falar. Ontem uma irmã até falou comigo, pastor, me perdoa falar, ora mais e termina mais cedo. Eu dormi com o celular assim, aí ele caiu na minha cara, pum. E a gente vai. Ontem a gente falou, não, ontem vai ser só 15 minutos. Eu não sei quantos minutos que foi, mas eu sei que passou de meia-noite e meia. Se você puder ficar um minuto, fica. Ora, clama. E outra pessoa disse assim, a gente vai no congresso, recebe uma palavra maravilhosa, vem aquele pregador top, e a gente recebe a sobremesa, a gente recebe um salmão, uma picanha. Mas a gente também precisa do arroz com feijão. E pastor é isso. Pastor não tem uma palavra magnífica. Não é o arroz com feijão. É a comida do dia a dia, é ela que sustenta, que põe de pé. E eu disse, mas foi difícil pregar? Foi. Mas eu até voltei a orar. Se você voltar a orar, se você voltar a chorar, e se você voltar a dizer, Deus, eu amo a tua presença, e eu quero mais da tua presença, eu quero ter paixão pela tua presença. Senhor, se o Senhor for comigo, nós não abrimos mão da tua presença. O Senhor pode dar o que quiser, mas eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero que a tua glória vai comigo. Deus, mostra-me a tua glória. Eu quero viver a essência do Evangelho, e eu quero voltar a chorar na tua presença. Eu quero me derramar na tua presença. Eu não quero uma religião. Um adorador por excelência. Eu não entendia minha mãe. Tem dia que ela irrita com a gente aqui. E tem dia que a gente traz um pregador de fora, e a gente todo empolgado com a pregação. Ela fala, Jesus já está cheio de pregação. Jesus já não está aguentando mais a pregação desses pastores. Às vezes Deus não quer a nossa pregação tão somente. Ele quer a nossa vida. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa entrega. Ele nos quer curvado na tua presença. Deus quer mais de mim e de você. Mas o ato da busca é nosso. Eu vou deixar ser achado de vós, quando vós me buscardes de todo o vosso coração, com toda a sua força, com todo o teu entendimento.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É um tempo de uma busca. E eu quero orar, e nós vamos orar. Eu quero orar por milagre. Hoje eu cheguei aqui com um propósito. Eu vi o pastor Pablo, eu falei, pastor Pablo, hoje nós vamos pregar junto. E eu pensei, hoje nós vamos pregar, vou chamar mais gente aqui para pregar. Quando eu olhei ali, aquilo ali é tão bom. Quando eu olhei, aquelas luzes estavam vermelhas ali, eu falei, eu já estourei o tempo, não dá mais. Mas nós vamos orar. Quem aqui precisa de um milagre? O milagre que você precisa, Deus tem. A resposta que você precisa, Deus tem. Mas uma coisa eu quero dizer, o Espírito do Senhor Jeová se apossará de ti e te transformará num novo homem, numa nova mulher. Deus está levantando o ministério, Deus está levantando o ministro como labaredas de fogo aqui nesse lugar. Eu declaro que Deus vai levantar pessoas que têm paixão por o reino, pessoas que desejam, almejam o episcopado. Deus está levantando profetas aqui nesse lugar. Deus está levantando gente que o coração dele possa estar na obra e que quer servir ao Senhor de todo o coração. Gente que anseia por servir, gente que anseia por adorar, gente que anseia em estar na presença do Senhor. É o Espírito do Senhor Jeová que apossará de ti, da tua vida, e te transformará. O meu alvo, o meu anseio é a glória, é a presença dele. Eu quero dar o melhor de mim. Eu quero ser um adorador por excelência. Eu fui no cinema assistir aquele filme, A Forja. Eu entendi o que é uma pessoa buscar o querer e o propósito de Deus. Eu entendi que a mensagem do filme era aquela. Eu entendi esse momento. E a igreja precisa ser assim, cada crente precisa ser assim. E a gente precisa orar, cumpra em mim, Deus, o teu querer. Que eu possa servir o reino, que eu possa servir a tua igreja. Aquilo que o Senhor me deu, que eu possa transformar em ganhar almas, em servir pessoas e amar o Senhor. É para isso que a gente veio, gente. Mais nada, mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te adorar, por que eu estou aqui? Se não for para viver o propósito, se não for para viver o chamado. E eu queria orar nesse momento. E nós vamos orar. E eu quero que você coloque pessoas da tua casa que não estão aqui. Talvez um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Eu queria pedir que você colocasse uma causa que você trouxe, uma necessidade. Pastor, eu preciso de um milagre. Eu estou fazendo um tratamento. Coloca a tua mão, repreende esse mal, me cura. Você que precisa de um milagre, vamos orar agora. E eu creio em testemunho. Essa semana, hoje, a minha fé foi até ativada. Eu encontrei um menino, a mãe dele, o Isaac, no hospital com pedra no rins e sofrendo muito. Eu chamei a mãe dele, falando, vamos orar agora, vamos consagrar nossa vida a Deus. E eu peguei o Davi aqui da igreja, na oração de meia-noite, ele deu um testemunho, que naquela oração ele expeliu a pedra no rins, e ele mandou a foto da pedra para mim. Eu não sabia que a pedra era tão grande, eu disse, como que isso aqui sai? E eu mostrei para a mãe, e disse, se Deus curou o Davi, pode curar o seu filho, ele pode expelir também essa pedra. Quem crê em milagres aqui? Quem crê em milagres? E eu achei lindo o testemunho do Davi, ele me mandar aquela pedra, e eu fiquei olhando aquilo assim, mas serviu de testemunho. E a gente tem que orar. E você está aqui, Jesus está aqui também. Coloque a mão no teu coração.
Senhor, olha cada pessoa aqui que tem uma demanda, que tem uma causa, gente que tem uma causa na justiça, gente que precisa de uma assinatura daquele que tem o poder da caneta. Olha a gente aqui que tem uma enfermidade no corpo, Deus. Gente que está precisando de um milagre, tem um tumor, Senhor, tem um CA. Senhor, gente que precisa de um milagre, está passando por um tratamento e precisa da Tua intervenção. Se o mal for repreendido, o milagre acontece. Então nós repreendemos o mal, nós repreendemos o espírito da enfermidade. Gente que vive debaixo de dores e angústia, Senhor, toda dor na junta, no corpo, aonde falta um líquido, aonde está batendo osso com osso e gera dor, o Senhor pode fazer esse milagre. Nós cremos e nós oramos. Receba pela fé, segura pela fé o teu milagre. Posso